Olá pessoal, eu sou o Pedro Manuel Egg e esse é o GEDANcast. Hoje estamos por meio de videoconferência com o professor Gessel Correia da Costa, médico radiologista e recente colaborador do GEDAN, e por meio do seu promissor trabalho com videoaulas de radiologia pelo YouTube. Primeiramente, professor, eu gostaria de agradecer por mais essa oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade aí de estar difundindo aí o nosso trabalho, né? Tá certo, Gessel. Então, primeiro eu gostaria que você nos contasse brevemente sobre a sua história, onde você nasceu, onde se formou, onde cursou residência. Rapaz, a história é meio longa, tem Sim, aí 45 anos de história, né? Então a gente vai fazer uma breve síntese. Eu sou de Mato Grosso, de Cuiabá, né? Nasci em Cuiabá e eu vou fazer um resumo da história acadêmica, na verdade, né? Cursei a faculdade de medicina na Universidade Federal de Mato Grosso. Na época só existia essa faculdade lá. E terminei em 96. Na verdade era para ter terminado em 95, mas por conta de greves e outros problemas a gente acabou terminando em 1996. sim. Posteriormente, eu terminei no meio do ano, né? Na época, a faculdade tinha duas turmas de 20 alunos, uma terminava no meio do ano, outra no final do ano. Eu terminei no meio do ano. Aí eu fui trabalhar esse meio ano. Trabalhei como clínico, trabalhei em ambulatório, em pronto-socorro. E posteriormente fui pro exército, né? Um ano obrigatório do exército, fiquei o ano todo no exército. A seguir eu fui para minha primeira residência, né, em clínica médica, na USP, né? Na capital de São Paulo, né? Na USP. Iniciei a residência lá, um pouco antes do meio da residência. Eu cheguei à conclusão que não era minha praia, né? Eu não ia, talvez eu não tivesse a vida que eu gostaria de ter fazendo uma especialidade clínica. Sim. Acabei conversando com alguns profissionais, com alguns professores que reforçaram essa possibilidade, e eu acabei escolhendo uma outra especialidade para seguir, para seguir a vida profissional. Fiz novamente a prova de residência e fui para radiologia. Fui fazer a residência de radiologia na Unicamp. Fiz os 3 anos, né, de radiologia na Unicamp e posteriormente comecei a trabalhar somente com a radiologia. Abandonei a clínica completamente, né? Nunca mais fiz atendimento de pronto-socorro, de UTI, que eu cheguei a trabalhar em UTI, de urgência, emergência, de ambulatório, de nada disso, e fiquei só na radiologia desde então. E venho trabalhando aí, isso tem então, mais de 15 anos, né, trabalhando apenas com radiologia em diversas regiões do país, né? Já trabalhei no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, atualmente estou no Nordeste. Muito Ah, ainda interessante. falta o Sul, né? Falta o Sul, Uhum. falta o restante da América Latina e depois Europa, Ásia, etc. Muito legal, viu? Muito motivador, assim, ver essa extensa atuação e de fato, esse modo como você fez a escolha pela radiologia, né? E deixa eu te falar, Gessel, e quanto às videoaulas do YouTube, eu mesmo percebi que lá no seu canal são cerca de 160 vídeos, né, expostos lá. Isso. Quais foram, assim, os, os fatores que mais o motivaram a iniciar esse projeto das videoaulas? Na verdade foi por acaso, né? Esse foi um projeto que tem uma história assim de casualidades, como muitas coisas na nossa vida, né? Na minha vida. Muitas coisas foram por acaso. Eu estava trabalhando numa clínica grande no norte do país, em Rondônia, né, em Porto Velho, e começando com essa clínica, e durante esse período de trabalho, um dos colegas
que dava aula numa faculdade de medicina, lá tem 3 faculdades de medicina, ele dava aula numa faculdade de medicina e me pediu para assumir uma cadeira na radiologia, que eles estavam sem professor, etc., mas não tinha como eu assumir a cadeira de radiologia, né? Estava trabalhando o dia todo, não tinha espaço de tempo e eu não tenho aptidão para a parte burocrática da coisa. Aí a gente entrou num acordo, ele enviava os alunos, né, ele mandava os alunos que precisavam das aulas para a clínica onde eu trabalhava à noite, né, depois do expediente. A clínica tinha um auditório bom, e a gente, então, eu separava uns casos do dia a dia, uns casos reais, né, e mostrava aos alunos e discutia com os alunos coisas práticas mesmo, né, coisas do dia a dia que eu via, coisas que eles viam também. E alguns traziam casos de outros serviços, casos de pronto-socorro para a gente dar uma olhada, e acabei fazendo um cronograma de aula para eles da forma como eu acho que deveria ser, ou pelo menos que eu entendia no momento que deveria ser, coisas bem práticas. Pois bem, os alunos aparentemente gostaram das aulas, né? Pelo menos na minha frente elogiaram bastante, né? A gente nunca tem certeza realmente. Mas posteriormente eu acabei saindo desse serviço, acabei me mudando do norte do país, e alguns alunos então me pediram, né, olha, como é que a gente interpreta aqui a tomografia de abdômen no pronto-socorro para procurar um apendicite, como é que a gente valoriza aqui os achados numa pancreatite, etc. Coisas práticas do dia a dia. Eu comecei a postar. A saída que eu tive foi fazer esses vídeos e postar no YouTube para eles terem acesso e tirar essas dúvidas práticas, né? Alguns técnicos também, alguns biomédicos me pediam, porque durante o período que eu trabalhei lá, eu praticamente formei, assim, comecei esse serviço e instruí vários técnicos, quase todos, né, vários biomédicos, em relação aos exames, como fazer os exames, como otimizar, como melhorar a qualidade, o que o médico precisa saber, o que eu precisava do exame, e eles gostavam desse tipo de contato prático e me pediam aulas. Então eu acabei fazendo também algumas videoaulas para eles e comecei a postar aí no YouTube e virou esse canal, né? Posteriormente, eu tive alguns feedbacks e fui então modificando um pouco a forma de fazer os vídeos, e a gente está até hoje nesse processo, né? É um processo sempre de tentar melhorar, tentar suprir a necessidade das pessoas, dos colegas, dos estudantes e da equipe técnica que realiza os exames. E parece que, de um modo geral, tem tido algum resultado satisfatório aí, pelo que eu fico sabendo aí por alguns comentários Sim. Ocasionais. Foi Sim. Mais ou menos isso, né? Tanto é que até hoje eu não tenho um formato desse canal, né? Eu não tenho logotipo, não tenho uma vinheta, não tenho nada disso, né? Meu equipamento também de gravação é um equipamento improvisado, uma coisa precária ainda, eu não tenho ainda uma cabine de gravação, né? Alguns equipamentos que eu uso são equipamentos adaptados aí. Eu acabei assistindo algumas aulas de alguns youtubers para ver como é que eles gravavam, como é que eles tiravam ruído, como é que eles melhoravam o áudio, vídeo, edição de imagens, esse tipo de coisa. Enfim, estamos caminhando aí no processo. Sim, e até então, pelo menos o que eu já pude perceber, é um trabalho assim de grande excelência, viu, Gessel? E assim, quanto às dificuldades que o aluno de medicina, o estudante de medicina apresenta para a interpretação dos exames de imagem, quais você considera ser assim, as principais dificuldades e como que a gente poderia ter uma melhoria dessa habilidade pelos estudantes? Rapaz, essa é uma questão bastante difícil de responder, porque eu tenho um ponto de vista, né, uma ideia
e ela não é compartilhada assim por muitos. Então, o que eu acredito é que, na verdade, a medicina uma profissão, uma área de conhecimento extremamente ampla. Então você tem uma quantidade colossal de conhecimentos para ser adquirido e o espaço de tempo é muito curto, né? Então são 6 anos para você adquirir um mundo de conhecimento e que está em expansão constante, mudança constante. Acaba que é necessário ser privilegiado algumas áreas e acaba sendo deixado um pouco de lado outras áreas. Então você evidentemente vai privilegiar do ponto de vista estatístico, por exemplo, as doenças mais frequentes, né? As especialidades que tenham um volume maior de atendimento, um volume maior de acordo com a epidemiologia de cada região. E a radiologia sai um pouco fora disso, fica mais como uma especialidade. Assim como o laboratório clínico, assim como a patologia, assim como a oftalmologia, assim como várias outras áreas na medicina. E isso acaba sendo feito meio que aleatoriamente, de acordo com cada faculdade, com cada região, com a disponibilidade de professores. É um negócio meio confuso, né? Eu não tenho uma visão muito correta, um diagnóstico muito preciso a esse respeito. Pois bem, então você acaba não tendo contato necessário com a radiologia, porque você poderia ter, eu vou dar um exemplo para você, quando você estivesse estudando anatomia, você poderia ter também anatomia seccional que está intimamente relacionada à radiologia. E aí, ao mesmo tempo, você poderia estar estudando anatomia radiológica normal, né? Você estuda anatomia do tórax, aí você também tem a radiografia do tórax, tomografia do tórax, ressonância do tórax, e você iria acompanhando isso até durante os 6 anos de faculdade. Você iria se familiarizando. Porque a radiologia, assim como qualquer outra especialidade, ela depende de tempo para o aprendizado. É necessário que você veja, reveja, veja de novo, isto é, o conhecimento vai ser baseado na repetição fria e consciente daquele método. Se você vê uma vez, você não vai aprender. Você pode até entender aquela imagem, mas você não vai aprender, né? Então você precisaria ver muitas vezes, está sempre revendo, e isso só seria possível espalhado pelos 6 anos da faculdade, né? Então a radiologia teria que ter, assim, não só a radiologia, mas outros métodos diagnósticos, laboratório clínico, por exemplo, patologia, teria que ser bem espalhado dentro da semiologia, dentro da clínica médica, dentro da clínica cirúrgica, da pediatria, da saúde pública, de toda a medicina, né? Agora é um trabalho hérculo fazer isso, né? É um trabalho extremamente difícil. E você ter uma cadeira de radiologia e dar a matéria toda em um semestre, não vai, realmente não acredito que vá resolver esse problema. Enfim, no final, o aluno acaba se formando e aí no dia seguinte, né, no dia anterior, ele não tem responsabilidade nenhuma, no dia seguinte ele é médico, né? Ele está lá no pronto-socorro e chega o paciente com dor torácica aguda, de espineia, ele vai pedir uma radiografia de tórax e ele vai ter que interpretar aquilo lá, né? Ele vai pedir uma angiotomografia de tórax e ele vai ter que interpretar, principalmente se for à noite, madrugada. Verdade. E quanto à proposta, você falou de realmente ser um conteúdo de grande revisão e de ampla abordagem, é exatamente isso que o GEDAM procura fazer, né? Que é formar esses grupos de estudos para que o aprendizado da medicina seja de uma forma repetida, dinâmica e aplicável às situações cotidianas, né? Sim. Que o médico vai enfrentar.
Então, essa tem sido uma das propostas do GEDAN também. Sim, uma proposta muito lúcida, é uma área, é um caminho que eu acredito que seja bastante importante. Você fazer através da repetição, né, a repetição fria e consciente do método, e também a correlação com outros métodos, a correlação com todas as outras matérias, né, porque você acaba gravando, você acaba aprendendo. Sim. Se você conseguiu estabelecer ganchos, correlações para aquele conhecimento, não um conhecimento solto, flutuando no espaço. A mente, obviamente, vai deixá-lo de lado, né? Você não vai gravar, porque não... Uhum. E, então, professor, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Você gostaria de deixar alguma dica, alguma bibliografia indicada, alguma sugestão para o estudante de medicina? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? A bibliografia, na verdade, eu não tenho uma bibliografia assim, eu não conheço um livro que você possa ler e estudar toda a radiologia, né? Eu acredito que nem existe isso, mas existe uma série do Colégio Brasileiro de Radiologia, né? São vários livros, tem tórax, urinário, gastrointestinal, coluna, encéfalo, e essa série ela está muito didática, com muitas imagens maravilhosas, explicações muito boas, então uma série extraordinária. Se eu tivesse que sugerir uma bibliografia, seria essa série do Colégio Brasileiro de Radiologia, né? Certo. Ok, professor, muito obrigado. Acho que sua ajuda foi de grande importância e muito edificante para os ouvintes. A proposta do GEDAncast é essa: trazer de forma objetiva e dinâmica informações relevantes para estudantes de medicina e médicos. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado você pela oportunidade aí, e um abraço aí a todos os futuros colegas e até os colegas que por acaso aí assistam essa entrevista. Obrigado e até a próxima, então. Até. E deixa eu te perguntar, você tem interesse em saber mais ou menos uma prévia das perguntas que pretendo fazer ou não? Como que é? Eu acho bom, né? Pra gente não ser pego de surpresa. Vocês estão de férias agora? Sim, agora nós estamos de férias. Isso é bom, tem que aproveitar, porque depois que se forma, acabou isso. Você não consegue mais férias. Durante a faculdade tem que aproveitar o convívio, né? Sim. O convívio com os colegas, essas amizades que a gente faz, tem que aproveitar os períodos de férias e aproveitar para estudar também, que depois que você se forma, a gente acaba... Nosso estudo vira correr atrás do prejuízo, né? Durante a faculdade, você vai ter as bases, né? E essas bases, quanto mais sólidas, melhor. Agora, do ponto de vista profissional, acaba que o profissional é modelado pela residência médica, né? O profissional é modelado pela residência médica. Eu poderia te dar inúmeros exemplos aqui. Como é que esse cara passou no vestibular, né? Como é que esse cara conseguiu terminar o primário? Como, né? Não dá para... E viraram ótimos profissionais dentro da área deles, porque a hora que chegou na residência, acabou fazendo a residência numa área que era justamente a aptidão, né? O talento do cara era para aquela área. E hoje o cara é muito bom, especialistas maravilhosos dentro daquela área e que na faculdade não sabiam polufas, né? Passaram nas costas dos outros e tal. Agora, em relação a estudar sempre, não é um mito. A gente pode dividir claramente os profissionais em dois grupos, né? Todo mundo vai te falar, todo mundo mais velho vai te falar: mas eu tenho 30 anos de profissão, eu tenho 15 anos, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 90 anos de profissão. Significa apenas que ele viveu muito e que ele viu muita coisa e, consequentemente, errou pra caramba, né? Uhum.
Entretanto, eu tenho 20 anos de estudo. Eu tenho o hábito de todos os dias eu estudar. Então, aí que eu acredito que seja a diferença. E depois que você entra na especialidade, você começa a estudar aquela área e aquela área que você gosta. Então, um monte de coisa que eu não gosto, eu nem quero nem saber que existe, né? E começa a trabalhar, aí começam a aparecer problemas, né? Casos que não estão no livro, que você não viu na residência, uma coisa ou outra, e você vai ter que resolver, né? Você vai ter que correr atrás, principalmente se você trabalhar sozinho, né? Você não vai poder pegar o exame e colocar no escaninho do colega, manda para fulano, manda para ciclano, nós vamos ter que resolver, e você começa a correr atrás, né? Vai em livro, estuda, procura, conversa com um colega, manda para outro colega. Essa é uma dúvida, na verdade, que durante a faculdade atormenta todos os alunos, né? Todo mundo já passou, eu já passei, todos. Quem falar que não passou está mentindo, né? É uma dúvida e é uma angústia que só a gente tem, né? O gato, o sapo, o papagaio não tem essa angústia, né? Eles não podem escolher, nós podemos, e aí isso nos angustia. Agora, como não existe uma receita de bolo, né, uma coisa que dá certo para um nem sempre vai dar certo para outro, é muito difícil da gente falar. Eu acredito que o importante não é você definir assim logo de cara o que você vai ser. O importante é você ter a tranquilidade de, quando você descobrir que está no caminho errado, você ter a tranquilidade de parar e mudar o seu caminho, né? E é fundamental você ter um conhecimento geral bom, né? Isso me ajuda. Às vezes as pessoas me perguntavam: você abandonou a clínica, você trabalhava, né? Você gostava do negócio, estudava o negócio, abandonou. Eu abandonei, eu não atendo mais paciente, mas eu continuo estudando, e isso me ajuda demais na radiologia, né? Então, você tem que fazer a correlação entre os dados clínicos e a imagem para você conseguir interpretar a imagem. E isso é um negócio que você só vai ter se você tiver a base na tua formação, né? Se a tua formação generalista, se a tua formação geral for sólida, aí você vai ter isso. Realmente essa prática é muito valiosa, né, professor? Rapaz, porque, assim, não tem jeito, você acaba guardando na mente coisas ou que você repetiu muitas vezes, ou coisas que lhe causaram impacto, né? Ou impacto bom, né? Ou coisas que você fez e deu certo e tal, ou impacto ruim, né? Então são coisas que ficam na memória, né? Não tem jeito. O amor e a dor ficam na memória, né? Não tem como. Vocês estão fazendo uma coisa importante, que é discutir a maneira de como melhorar o aprendizado, como melhorar o estudo. Isso é uma coisa muito importante.